Boa tarde, pessoal. Hoje nossa língua portuguesa será no livro. Nós vamos começar neste assunto, histórias em poemas, mais precisamente com poemas. Mas antes, eu gostaria de dizer para vocês algumas características do poema. Os poemas eles têm várias características, mas as principais eu vou dizer aqui, exemplificando nesse texto aqui. Esse é um poema e ele tem uma historinha por trás dele, não é simplesmente esses versos que nós vemos aqui escritos. Então, o nome do poema se chama A Avó e conta-se uma história dentro desse poema. Quero lembrar vocês que poema, entre as características dele, nós temos um dos principais, que é a rima, tá? Temos os versos e temos as estrofes. Então, vamos por partes. Aqui, o primeiro verso. Esse aqui, cada linha do poema, cada linha dessas se chama verso. Então, cada linha do poema é um verso. Quando eu junto assim, 1, 2, 3, 4 ou 5 versos, eu tenho uma estrofe. É por isso que eu tenho sempre esses espaços maiores entre uma estrofe e outra. As estrofes, elas podem ser com 3 versos, com 4, com 5, com 6. Depende do poema, depende do poeta, tá? Cada um vai escrever à sua maneira. Muito bem. Então, aqui nós temos verso, que é cada linha, estrofe, que é um bloco de versos, né? Aqui eu tenho uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estrofes neste poema, tá? E verso é a linha. Então, eu tenho nessa estrofe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Todas as estrofes têm 5 versos cada uma, tá? E aí, a rima, falta ela. Então, vamos lá. As rimas, elas podem ocorrer de várias maneiras. Aqui nós temos, ó, no primeiro verso, ó, a avó que tem 80 anos está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha com os desgostos humanos. Olhem as rimas. Anos, desenganos, ó, tá vendo a terminação do desenganos? É a mesma de anos. E humanos. Ó lá, então no primeiro, no terceiro e no quinto versos eu tenho rimas iguais. Anos, desenganos e humanos. Então são palavras que rimam entre si. No segundo verso eu tenho velhinha. Eu tenho aqui inha. E aqui, ó, branquinha. Então, ó, inha, velhinha, branquinha. Segundo e quarto versos. Normalmente, os poemas vêm nesse estilo de rimas, tá? Primeiro, terceiro e quinto. Segundo e quarto. Se fosse 4 versos, eu teria o primeiro, o terceiro, o segundo e o quarto. E assim por diante, tá? É de cada poeta, de cada autor. Então, eles vão rimar conforme mais lhe agradam, tá? Mas normalmente é assim, um verso pulando o outro, tá? Um sim e um não tem um verso que vai rimar com o outro, tá? Muito bem. Então, vocês vão ler esse poema da avó, tá? Para depois responder as perguntas do texto, tá? Então, muito bem. Então, nós temos aqui, ó. Número 1. O que caracteriza como poema o texto que você leu? Eu disse no início que tem as características de
dos poemas. Quais são as características? Ele é escrito em versos. Toda vez que vocês ouvirem falar um texto em versos, é um poema, tá? Texto em versos é poema. Então, o que caracteriza como poema esse texto, né? Então, ele foi escrito em versos, tem rimas e tem estrofes. Foram as 3 coisas que eu disse para vocês no início. Então, as 3 características principais são rimas, estrofes e versos, tá? Então, qual é o assunto tratado no poema? Vocês vão ler. Se está falando de vó, tem neto, tem casa de vó. Então, vocês vão ler para entender do que exatamente se fala, sobre o que a avó, né? Então, procurem no texto, tá bom? 3. Grife os pares de palavras que rimam no poema. Eu grifei ali para vocês verem no texto. Grifei anos, desenganos e humanos. Grifei velhinha e branquinha. E assim vocês vão fazer no texto inteirinho. Grifar todas as palavras que rimam, tá? Todas. Vocês vão encontrar isso no final de cada verso, tá? Mas tem que rimar. Se não rimar, não adianta nem grifar, tá bom? Número 4. Releia a primeira estrofe do verso, tá aqui. A primeira estrofe. Que palavras indicam que a avó sofreu no passado? Então, se a gente começar a analisar aqui, nós vamos descobrir quais são as palavras que fez ela sofrer. Se eu olhar aqui, ó, teve tantos desenganos, ela se desenganou com quem será? Quantos desenganos ela teve? Então, essa aqui é a primeira palavra, desenganos. Ficou branquinha, branquinha com os desgostos humanos. Então, ó, desgostos é uma coisa desagradável, né? Ninguém gosta de passar um desgosto na vida. E aqui, então, estão as 2 palavrinhas da letra A, que indicam que ela sofreu no passado. Qual foi a consequência desse sofrimento? O que aconteceu com ela? Ficou branquinha, branquinha, tá? Então, vocês podem escrever aqui embaixo. As palavrinhas pode escrever aqui ou aqui na frente, ó, tanto faz, tá? Pode fazer uma linha aqui e escrever a resposta na frente, que cabe perfeitamente. Número 5. As 2 primeiras estrofes mostram uma avó desanimada que cochila o tempo todo. O que faz com que ela se anime? Tem um motivo aqui no texto que faz com que ela se anime e que volte a ter mais alegria, fique mais animadinha. Tem um motivo. Se ela é uma avó, o que é que faz uma avó ficar feliz, contente, animada? Pensa aí, pensa na avó de cada um. 6. Qual é o pedido que um dos netos faz para a avó? Circule no texto. Vocês vão ler e procurar qual é o pedido que um dos netos fez e circular no texto, tá bom? E aqui vai terminar aqui, ó, até a número 6. A 7 nós não vamos fazer ainda, tá bom? Então, vai parar aqui, na número 6.